Pai, te damos graças, te rendemos toda a honra, todo louvor, toda adoração. Obrigado, ó Pai, porque a Tua palavra diz que nós temos espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento da Tua vontade, Pai. A Tua palavra diz que os nossos olhos foram iluminados para que a gente soubesse qual a esperança da riqueza do nosso chamamento, Pai. Obrigado porque a Tua palavra também diz, ó Pai, que nós somos cheios de todo entendimento, toda percepção, toda percepção espiritual, Pai, que somos tomados da Tua plenitude, que nós estamos alicerçados, enraizados, fundamentados em amor. A Tua palavra diz também, Pai, que você pode fazer muito além daquilo que nós podemos pensar ou imaginar, ó Pai, segundo o poder que opera em nós. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Você me ajuda nessa noite, amado? Aleluia. Então confessa comigo, diga assim: Deus escolheu um lugar onde eu posso extrair o profundo, a revelação da Sua palavra. Diga assim: este lugar é a minha nova natureza, o meu espírito recriado, o meu verdadeiro eu. E a palavra de Deus, ela só chega ao meu espírito para que eu possa conhecê-lo cada vez mais. Amém. Diga assim: os melhores dias da minha vida não ficaram no passado. Eu os viverei hoje e para sempre. Aleluia. Agora levante sua Bíblia assim, ó. Acordado, amém, amados? Diga assim: ainda que me tirem tudo, com esta Bíblia eu reconquistarei. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Mais ou menos no ano de 1997, primeiramente, amados, com muito temor e tremor, na verdade, que eu estou aqui, né? Na verdade, há uma história, né? E eu vejo que Deus ele tem completado um ciclo na minha vida, amém? Por obediência. Em meados de 1997, amados, mais ou menos há 16 anos atrás, né? Por volta mais ou menos das 20 horas, numa terça-feira, eu estava ministrando louvor numa igreja. Eu ministrava louvor, por incrível que pareça. Amém? E apareceu naquela noite um jovem de 27, 28 anos. E assim, eu estava no ministério já há muito tempo. Eu já conhecia muitos ministros. O referencial que eu tinha de homem de Deus, na verdade, não era como os discípulos, não eram como Jesus. O mais alto nível que eu tinha visto dos homens era aqueles que ficaram no passado. Ou eram os homens da Bíblia, ou era Jesus, ou eram esses heróis da fé, mas que morreram já não estavam no nosso tempo mais. E para mim, na verdade, conviver com aquelas pessoas, com aqueles homens de Deus, né? E eu via muitas coisas assim que estavam fora da palavra, da verdade. Embora eu tinha uma sede, uma busca pela palavra da verdade, mas eu não sabia como encontrá-la, né? Desde muito novo, após a minha conversão, eu sempre disse assim: Pai, não levante outro para fazer aquilo que você me chamou para fazer, né? Eu coloco o meu coração disponível. Amados, e qualquer pessoa que está no erro, está no engano, está numa seita, se ele tem, na verdade, o coração voltado, inclinado para a verdade, ele vai chegar à verdade. Amém? Deus vai buscá-lo, Deus criará oportunidades para que ele ouça a verdade. Amém? Você está aqui hoje porque um dia o seu coração desejou conhecer a verdade da palavra. Hoje você pode dar glória a Deus porque você não é mais enganado pela religião. 16 anos atrás, por volta das 20 horas, né, numa terça-feira, surgiu um rapaz de uns 28 anos, eu estava ministrando louvor, né, ele subiu, a gente cantou, ele subiu depois, foi dada a oportunidade para ele. Numa terça-feira antes, subiu um outro rapaz, Valdir, gerente de vendas, e ele pregou sobre Pedro andando sobre as águas, uma pregação muito comum, que a gente está acostumado, né? Quando alguém vai pregar nisso, a gente pensa assim: que novidade a gente vai ouvir nisso? Mas foi surpreendente, amados, né? Na terça-feira seguinte, esse rapaz dos 27, 28 anos chegou e começou a falar sobre os heróis da fé, começou a falar sobre uma vida de fé, uma vida de obediência, uma vida no Espírito. Eu não sei para aquela igreja, eles não comentaram nada depois sobre a pregação, sobre o ensino, mas eu sei que, à medida em que a palavra estava sendo ministrada, o meu coração ele foi rasgado. E o Espírito Santo encontrou uma oportunidade, na verdade, de quebrar em mim uma religiosidade. Amados, eu disse naquele momento, era tudo aquilo que eu sempre sonhei.
era tudo aquilo que eu sempre busquei na minha vida, porque até então o referencial, na verdade, eram os homens religiosos. Eles falavam, mas eles não viviam. E eu, de muito menino, dos 14 anos que eu me converti, sempre estive envolvido com a liderança. Então você acompanha de perto. E quem fala, mas não vive, você também vê essas coisas. Mas para mim, como eles eram os homens de Deus, era o auge daquilo que se podia alcançar. Então eu achava, esse deve ser o maior patamar, né? Viver mais ou menos. Então, vamos viver dessa maneira. Mas quando eu ouvi essa palavra, eu percebi que existia algo a mais, que eu poderia romper, né? Cheguei no carro, ele tinha um Ninho 1.5R, né? Acho que era 90 e pouquinho, naquela época era um bom carro, e eu perguntei, rapaz, qual é as suas fontes? Né? Ele me disse, rapaz, eu vou te dar um livro. Ele me deu um livro, Heróis da Fé. Né? Aí começou uma amizade, é o Emílio. Né, Emilhão? Glória a Deus. 16 anos se passaram, idas e vindas, crescimento, queimada de largada, mas Deus me trouxe de volta. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Amém, amados. Então, você que está aqui, todos nós nascemos de novo e o novo nascimento, ele não é um fim em si mesmo. Amém? As pessoas pensam que nasceu de novo e de repente acabou. E vamos esperar até Jesus Cristo voltar para resgatar a igreja. Na verdade, o novo nascimento ele é uma nova fase de uma vida de milagres em Deus, onde nós podemos crescer. Cada um de nós fomos chamados para alguma coisa. Amém? Você foi chamado, na verdade, para fluir em Deus, para crescer em Deus e para estabelecer aqui na terra o propósito do qual Ele te chamou. Amém, amados? Deus, Ele tem um propósito específico para você, Ele tem um propósito específico diferente para outra pessoa, cada um caminha a sua carreira proposta. Amém? E uma das coisas interessantes que impactou a minha vida, uma das verdades, foi a questão da oração em línguas. Né? Quando eu ouvi falar da oração em línguas, eu aceitei de fato, se isso pode mudar a minha vida, é nisso que eu vou me pegar. Amados, a questão da oração em línguas, você já ouviu falar nisso? Mas quando você passa horas e horas orando em línguas, né, eu pensei assim, eu arrumei um emprego na época que eu estava ouvindo isso, né, e era para eu ficar parado num lugar dentro de um carro, observando algumas coisas, era 12 horas, das 7 às 7 eu vou ler a Bíblia e vou orar em línguas. Eu acho que eu fiquei uns 2 meses orando em línguas, mas nada aconteceu, né? Não criou nada em mim, né? E você sabe disso, né? O interessante é que logo depois, com o tempo, amados, coisas que eu ouvia 12 anos atrás, né? Há 15 anos atrás, verdades fundamentadas que eu não entendia, revelações profundas, né? Que eu não entendia, elas foram ficar claras agora, elas encontraram fundamentos agora da verdade. E uma das coisas interessantes que eu queria falar para você sobre a revelação, né, que a oração em línguas ela traz, mais do que as pessoas pensam, a revelação não é algo escondido, que as pessoas não tenham contato. Na verdade, ela pode ser algo escondido para mim, mas para todo mundo já é revelado. De repente, as pessoas ela já têm uma revelação sobre cura, mas ela não tem de finanças. Então, assim, ela tem revelação numa certa área, mas não tem em outra. Então, à medida que você vai praticando a oração em línguas, Deus vai encontrando condição dentro de você de fundamentar verdades. Amém? Diga, a oração em línguas é uma bênção. Aleluia. Amém. Vou para o assunto em questão, ok? E uma das coisas que Deus ele tem me ensinado particularmente, amados, e eu tenho crescido particularmente, eu gosto muito do louvor coletivo, eu gosto muito da adoração coletiva com a igreja, né? Eu não fico muito à vontade para ministrar, mas nós vamos chegar lá, amém? Com a graça. Mas assim, amados, eu gosto muito, Deus tem me ensinado a questão da adoração pessoal. O louvor pessoal, aquele que você vai entrar no seu quarto e você começa a tocar o seu violão, e você começa a ministrar, a salmodiar um cântico novo. E Deus, Ele tem, amados, na verdade, trazido conhecimento ao meu coração sobre muitas coisas que eu li no passado, muitas coisas que eu ouvi, e Ele tem fundamentado dentro de mim essas revelações. Amém? E uma das coisas que eu queria falar com você, pode ser até pretensão da minha parte, porque nós ouvimos isso todos os dias aqui, mas a respeito de fé e confissão da palavra de Deus. Eu vou falar simplesmente aquilo que tem funcionado na minha vida. Amém? Particularmente, tem me feito crescer. E de repente pode ajudar você. E no final você vai falar assim, Wagner, eu já sabia de tudo isso. Amém. Mas vai ouvir, eu que estou com o microfone, amém? Aleluia. Vamos lá, amados. Eu tenho ouvido muitos adjetivos a respeito da fé, né? Você pode ouvir... A fé, na verdade, ela é um comportamento, e todos bons. É um comportamento, a fé é uma atitude, a fé é andar no escuro e tudo mais.
Mas, particularmente, Deus ele ministrou um assunto no meu coração que eu tinha uma certa dúvida, eu já estava orando a respeito disso. Por que a fé funciona para algumas pessoas e para outras pessoas não funcionam? Eu queria saber isso na minha vida. Como que eu posso desenvolver um nível de fé onde as coisas realmente podem acontecer? Onde nós podemos sair, na verdade, do natural ou apenas das palavras e realmente entrar no sobrenatural de Deus. Quantos daqui sabem que, na verdade, o sobrenatural é para nós, mas para Deus é algo muito comum? A partir do momento que nós começamos a ter intimidade com a sua palavra, com o Espírito, aprender a ouvir o Espírito, aquilo que é sobrenatural, que é natural para Deus, passa então a ser natural para nós também. Amém? Então, há muitos adjetivos para a fé, como eu disse para você. A fé é um comportamento, a fé é uma atitude, a fé é você pular no escuro, aquele negócio e mais. E são boas, mas eu prefiro algumas que a própria palavra de Deus, ela nos dá. Hebreus capítulo 11, a partir do verso 1, não precisa abrir não, amém, amados? Diz assim, a fé é 2 pontos, certeza e convicção. Eu gosto também de uma outra referência de Efésios capítulo 2, verso 8, que diz a fé é o dom de Deus. Gosto também de Efésios, deixa eu marcar aqui, Romanos capítulo 12, verso 3, verso 6, diz que a fé, além de ser um dom de Deus, ela é uma medida e uma proporção para que a gente possa funcionar. Amém? Por que eu estou falando isso, amados? Porque a gente vê na história, e muitas pessoas já vivenciaram isso, as pessoas confessam, e não têm resultados. O que faz, na verdade, com que essa palavra, unida à minha confissão, ela pode trazer mudanças reais na minha vida. Amém? De repente, nós vivemos vidas diferentes. Nós temos desafios diferentes. Nós temos tribulações diferentes. E temos metas diferentes. E muitas vezes, o crescimento de fé, aquilo que é grandioso demais para mim, talvez não seja para você, mas é um crescimento em Deus para mim. Mas a gente tem ouvido falar a respeito de confissão. A gente às vezes ouve, o que é maravilhoso, eu posso tudo em Deus, eu tenho tudo em Deus, não é isso? Eu tenho tudo que Deus diz, eu posso tudo que Deus diz, e eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz ao meu respeito. Mas a verdade é que eu tenho, eu posso e eu sou em Cristo Jesus. Amém, amados? Em Cristo Jesus eu tenho, eu posso e eu sou. Qualquer confissão além disso, na verdade, ela fica vazia. Vou dar um exemplo para você. De repente, entra uma pessoa aqui num domingo à noite e o pregador ele está falando a respeito de fé. Está falando que a fé é um comportamento, a fé, na verdade, é uma atitude. Mas ele está falando baseado na revelação que ele tem, que é maravilhosa. E, de repente, a pessoa, simplesmente por ouvir, na verdade, isso, digamos que essa pessoa ela tem uma doença que o médico diz que ela não pode ficar sem tomar seus remédios. Então, diariamente, ela tem que tomar uma dosagem de remédio, chegando em casa e tudo mais, de horas em horas, e ela tem que tomar. Só que ela ouve essa palavra, impactada pela palavra, ela chega na sua casa, a primeira coisa que ela faz, por estar impactada, ela pegar o remédio e jogar no vaso sanitário e dar descarga. E naquela madrugada ela tem uma crise terrível, e não funcionou. A palavra de Deus deixou de ser verdade por causa disso, amados? A palavra de Deus mentiu? Não, a palavra de Deus diz que a cura, na verdade, é uma realidade na nossa nova criação. Amém? É uma realidade dentro da nossa nova natureza. O que aconteceu de fato? Na verdade, muitas pessoas, o que a gente tem visto e observado, e em muitos momentos da minha vida eu também fiz, e Deus me ensinou, era isso que Deus estava ministrando no meu coração. Muitas pessoas querem mudar o lado de dentro, começando pelo lado de fora. Veja bem, se eu, por exemplo, ouço uma palavra, mas aquela palavra, ela, de qualquer forma, ela não está estabelecida no meu íntimo. Eu pego todo aquele remédio, jogo fora e dou descarga. Uma atitude externa quis criar um milagre. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Muitas vezes a pessoa diz assim, eu vou comprar um carro, eu vou abrir uma empresa, eu vou casar com fulano, eu vou fazer. Por ela entender que a fé é uma atitude, um comportamento, por ela entender que a fé é um pulo no escuro, ou é ir fazendo, não, é uma atitude, vamos fazer, aquela você sai empolgado, e de repente sai alugando, sai comprando, sai fazendo, você entende? Na minha vida eu tenho histórico, amados, quando eu ouvi a palavra da fé, você já viu algum trailer na internet, daqueles ninja, quando ele está, na verdade, rodeado, ele joga uma bomba, sai fumaça, ele some? Muitas vezes, na verdade, quando eu tinha um relampejo de algumas revelações ministeriais para a minha vida, daquilo que Deus realmente vai fazer, que está como convicção dentro de mim, eu era igual o ninja, eu podia estar onde eu estava, qualquer tipo de ministério. É como se jogasse uma bomba, virar fumaça, cadê o Wagner? Sumiu.
queimei largada, fui para outra cidade, fui alugar um local, fui pregar na cidade. As coisas até aconteciam por um tempo, mas depois vinha o peso, porque não era a hora. Eu estava queimando largada. Você entende? Uma situação externa, ela não muda o lado de dentro. Simplesmente o fato, por exemplo, de eu dizer assim, eu sou próspero, eu vou lá e vou comprar um carro, agora vou comprar em 70 vezes, amém? E o combustível fica no vermelho, aquele negócio todo, não tem dinheiro para pôr combustível. Eu vou comprar aquele terreno, eu vou fazer isso, eu vou casar, eu vou mudar de cidade, né? Vou andar por aí porque Deus me chamou. Simplesmente uma atitude externa, porque ele ouviu, ele está motivado por causa da palavra, mas a palavra ela não tem raiz no seu coração, ela toma um comportamento e se frustra mais tarde. Pensa que a palavra não funciona, ou pensa que Deus, na verdade, não é com ela. Quantos sabe aqui, amados, que Deus não é contra nós? Amém? Agora, essa mesma pessoa, ela entrou num domingo à noite e ouviu o pregador falando a respeito de fé. E de repente Deus cura, Deus salva, Deus batiza, Deus liberta, e ela ouve essa palavra e ela fica impactada e ela vai para casa. Ela tem os mesmos problemas, ela precisa de uma dose diária de remédio para que ela seja sarada e tudo mais, só que ela não joga o remédio fora. Simplesmente ela não tem fé ainda, na verdade, para ser curada, deixar o remédio. Quais são os passos? A palavra, a oração em línguas é que estabelece isso em nós, amados. Existem algumas chaves como a oração em língua, como a confissão da palavra de Deus. Se uma pessoa dessa, por exemplo, ela passa a tirar momentos de oração em línguas, desliga a sua televisão, né? Você lembra quando Paulo diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm? Quantos sabem aqui, amados, que Paulo não estava falando de pecado? Paulo não tinha nada com o pecado. Paulo estava falando de coisas normais do dia a dia, que tomava todo o tempo com sua intimidade com Deus. Existem coisas que nós fazemos durante o dia que, se nós fôssemos honestos com nós mesmos, né, que nós poderíamos, na verdade, trocar esse tempo pela intimidade. É isso que ele diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Você entende? Não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, essa pessoa, na verdade, que tem esse problema, ela pega a palavra de Deus e ela vai confessar. Se eu preciso de cura, eu vou procurar na palavra de Deus o que ela diz a respeito de cura. Então, eu vou lá de Gênesis a Apocalipse. Vamos ver se a gente lembra alguns versículos, você me ajuda. Em Êxodo capítulo 23, verso 26, diz assim, não haverá estéril e mulher que aborte no vosso meio, né? E não haverá enfermidades também. O Salmo 103, versículo 3, diz assim, ele que perdoa os nossos pecados e sara todas as nossas enfermidades. O Salmo 107, 20 diz assim, enviou-lhe a sua palavra e os livrou da morte. Isaías 53, 3 e 4, você sabe, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores. Continua? As nossas... E pelas suas feridas nós fomos curados. Em Mateus no capítulo 8 diz assim, ao final do dia era trazido a Jesus todos os lunáticos, enfermos, doentes, problemáticos, né, endemoniados, e ele os libertou pela sua palavra. Lucas capítulo 10, 19 diz assim, eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões, todo o poder do maligno, e nada vos fará dano. Não é isso que diz? Marcos 16, 16 diz, imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Não é isso que diz? Romanos 8, 11 diz assim, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos habita em nós. Não é isso que diz? Atos 10, 38 diz assim, e Deus ungiu a Jesus de Nazaré para curar, para libertar, não era isso? Porque Deus era com ele. 2 Pedro 2, 24 diz o que, amados? Verdadeiramente, ele repete as palavras de Isaías. Não é isso que diz? Então essa pessoa, na verdade, ela vai passar a fazer a confissão. Não, na verdade, simplesmente pelo repetir. Quantos de nós sabemos que Deus não tem problema? O problema está conosco. Amém? Todo o problema, na verdade, está na nossa parte. Em Deus está resolvido. A confissão da palavra, quando nós vamos confessando durante o dia, você pode fechar o seu olho à noite e ficar dizendo o que a palavra de Deus diz a respeito de justiça, de Gênesis e Apocalipse, o que a palavra de Deus diz a respeito de cura, de Gênesis e Apocalipse, o que a palavra de Deus diz a respeito de santidade, de Gênesis e Apocalipse. Muitas pessoas querem ser mestres em muitos assuntos, mas primeiramente nós podemos ser em um assunto. Você pode pegar um assunto e ser mestre naquele assunto. Naquele, na verdade, que te está causando um problema. Amém? Então essa pessoa, ela passa a confessar a palavra diariamente, a orar em línguas e adorar a Deus. E todas as vezes que ele tiver os sintomas, ainda que ele vai tomar o remédio, ele simplesmente pode levantar as mãos e dizer, eu te dou graças, Pai, por Jesus, o meu Redentor, aquele que me livrou de todos os males. E eu confesso a tua palavra agora e começo a declarar a palavra. Amém, amados? Sabe o que vai acontecer? Aquilo que o autor de Hebreus diz em Romanos capítulo 11, verso 1. A fé é certeza
e convicção. De repente, dentro dessa pessoa se gera uma convicção e uma certeza. E um dia, um determinado dia, ela pega a sua cartela de remédio e diz assim, ela tem a convicção que ela não precisa tomar mais, porque ela está curada e ela está sarada. Você entendeu a diferença, amados? Primeiro se muda o lado de dentro e o lado de fora, na verdade, ele é afetado. Amém? Primeiro se toma uma atitude, a mudança ela ocorre aqui e depois ela afeta o meu lado de fora. É assim que acontece, certeza e convicção. A palavra de Deus ela nos dá vários exemplos, por exemplo, de homens que venceram. E nós sabemos que o exemplo, o Novo Testamento fala a respeito disso, de coisas que foram escritas no passado, foram escritas para o nosso exemplo. Por exemplo, quando você vê a história de Abraão, quando Deus diz assim, sai da tua terra e da tua parentela, para um lugar que eu te mostrarei, na verdade foi gerado. Um dia esse moço, ele acorda e ele tem uma convicção dentro de si. A convicção é que ele deveria levantar acampamento com toda a sua casa e se separar dos seus parentes. Romanos capítulo 4, Hebreus capítulo 11 diz que ele saiu sem saber para onde ia, amados, simplesmente porque ele tinha uma convicção de que Deus estava chamando. Você lembra da história de Noé, né, que foram 100 anos, de 100 a 120 anos, construindo uma arca? Às vezes nós olhamos, eu vou falar aqui, mas eu vou tentar consertar, amém? Às vezes nós ouvimos a pessoa dizendo assim, Noé construiu uma arca durante 100 anos. Você já pegou algum serrote, alguma ferramenta e já foi torar uma árvore? Já pensou em fazer isso ou não? Né? Não foi fácil, amados, amém? Só que cortar árvore, cortar galho, fazer isso, fazer aquilo. Só que para quem, se você ouvir homens de fé, se você sentar para conversar com eles ou ler a biografia deles, para nós que estamos do lado de fora, na verdade, é meu Deus do céu. Mas para eles havia uma graça e uma habilidade por causa da certeza e convicção. Eles dizem que fariam de novo e que foi fácil, foi difícil, mas eles tinham uma habilidade, eles tinham uma força para fazer, uma convicção. Foi fácil vir para Campinas, pastor? Foi fácil dela. Eu acompanhei, amém? Mas existia uma habilidade, uma força para fazer. Muitas vezes Deus vai te chamar e vai te direcionar, Ele vai te dar uma convicção, que as pessoas de fora vão olhar e dizer assim, mas você tem a convicção. Você sabe que tem que ser feito. Você sabe, na verdade, que vai ser feito e que Deus será glorificado a respeito disso. Amém? Um outro caso no Velho Testamento, depois eu dou do Novo Testamento, é o caso de Moisés. Um dia um menino, ele está brincando, por exemplo, nos corredores do palácio, ele olha pela janela e ele vê uma multidão. De repente, dentro dele gera uma convicção. Eu sou o libertador desse povo. Você entende? Ele não sabia como, mas ele sabia que Deus o havia levantado, na verdade, para libertar aquele povo. Quem fala isso é Hebreus capítulo 11 e Romanos capítulo 4. Tanto é que ele tenta libertar um israelita da mão de um egípcio matando, pensando que o irmão, o israelita, ia entender que Deus o havia levantado. Você entende que ele tinha convicção, mas ele não sabia como fazer, e ele se antecipou e queimou largadas, amado. E Deus teve que consertar toda a situação. Mas essa é a certeza e a convicção. Amém? Agora eu gostaria só de encerrar. Quantos minutos? 5? Amém? Quantos estão entendendo, amados? Diga assim, eu não estou com sono. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Você está entendendo o que é certeza e convicção? O lado de dentro é que vai mudar todo o lado de fora. A partir do momento em que nós passamos a ter intimidade com Deus e nós investimos no momento diário com Ele, da leitura da palavra, né, da confissão da palavra e tudo mais. Mas eu gostaria de falar com você sobre certeza e convicção de algo que me diz respeito também. Tudo isso que eu estou falando com você, eu só estou compartilhando aquilo que Deus compartilhou comigo em relação à minha vida. Amém? Se servir para você, glória a Deus. Aleluia. Muitas pessoas, amados, na verdade, já estão no ministério há muito tempo, né? E se sente, na verdade, como um fruto maduro que está passando do momento. Diga assim, não é um recado para mim, amém? Não vou mandar nenhum recado para você, particularmente sou eu, aleluia, amém? Deus tem tratado com o meu coração. Sabe quando você acha assim, poxa vida, eu poderia estar fazendo, eu poderia estar frutificando, né? Mas as coisas não estão acontecendo. Duas coisas, amados, precisam ser ditas aqui, amém? Quem estabelece o homem no ministério é Deus, amém? É Deus quem estabelece o homem no ministério. Quando o homem se prepara e ele já está com o coração alinhado,
aferido pela palavra de Deus ou por aquilo que Deus quer, ele estará no ministério automaticamente. Outra coisa que nós podemos entender em relação ao ministério, que a palavra de Deus diz, lá em Romanos, capítulo 12, Coríntios, capítulo 12, 1 Coríntios, capítulo 14, né? E Efésios, capítulo 4, verso 11, a respeito de dons, ministérios e operações. Não é isso que diz? Lá, Romanos 12, verso 3, Paulo diz assim: segundo a graça que me foi dada, digo a cada um de vós, não pense de si mesmo além do que convém, mas pense com moderação, né? Segundo a medida de fé que Deus deu a cada um de vocês. Lá no verso 6, ele fala assim: se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Paulo fala a respeito de uma medida, de uma proporção de fé, amados. Todo o capítulo, ele começa Romanos capítulo 12, verso 1, dizendo assim, né? Não ignoreis, irmãos, a respeito dos dons espirituais, é isso que ele vai dizendo. Mas todo o capítulo ele está falando do homem e o chamado ministerial. Só que ele está dizendo que para cada chamado, para cada desenvolvimento no serviço, existe uma medida e uma proporção. Você sabe como Deus me ensinou a questão da medida e da proporção? Eu já ouvi muitas pregações, mais particularmente como ele me ensinou. Existem ministérios diferentes e chamados diferentes e operações diferentes. Amém? Nós temos um carro que sai daqui para Campinas e temos um carro que sai daqui para São Paulo. A medida de gasolina para sair desse bairro para Campinas, para o centro de Campinas, ele é menor do que a medida que vai para São Paulo. Você está entendendo isso? A proporção ela é menor. Não é isso ou não? Se a pessoa, por exemplo, pegar esse carro com combustível, com essa medida de combustível, com essa proporção de combustível, e se arriscar a aventurar para São Paulo, ela vai ficar no meio do caminho. Não é isso? Aquele que tem combustível para São Paulo, ele vai para Campinas várias vezes. Não é isso? Mas assim, é como este carro que tem um destino específico e este outro carro que tem outro destino específico. A Bíblia diz que Deus, e Paulo diz assim, pense com moderação, seja inteligente, segundo a medida de fé que Deus deu a você. Amém? Sobre o seu chamado. E para o seu chamado existe uma medida de fé, existe uma proporção de fé. Alguns foi chamado para apóstolos, outros para evangelistas, pastores, mestres e profetas. Não é isso? Outros foram chamados para as operações, amados, que é, na verdade, o serviço dos bastidores, que é uma grande bênção, que muitas vezes a pessoa ela está fluindo em Deus, dentro do seu chamado, mas ela acha que ninguém está vendo. Quantos sabem aqui, amados, que qualquer pessoa, na verdade, que cumpre fielmente colocar esse púlpito aqui, ligar os instrumentos, limpar o banco, fazer o cafezinho, e ninguém está vendo, a medida do galardão que a Bíblia fala a respeito de nós, que nós teremos, ela não é, na verdade, do quanto eu conquistei, do quanto de almas eu ganhei, mas é a respeito do quanto eu fui fiel no meu chamado. Você entende? Se Deus me chamou, na verdade, para varrer e lavar banheiro e fazer cafezinho, na verdade, se eu sou fiel a esse chamado, o meu galardão será como aquele que ganhou 1 milhão de pessoas. Você está entendendo isso? Quando a palavra fala de dons, ministérios e operações, fala sobre medida de fé para cada um. Então, aquele que tem uma medida de fé, Paulo diz que ele tem que o quê? Na verdade, pensar com moderação. Se eu, na verdade, sou apenas alguém dentro da igreja que tem uma determinada tarefa, e Deus me chamou para aquilo e eu faço com alegria, eu tenho uma convicção, amados, eu vou fazer com graça. Ninguém, na verdade, se eu limpo a igreja, ninguém vai limpar a igreja melhor do que eu. Se eu olho os carros, ninguém vai fazer melhor do que eu. Se eu tenho chamado de mestre, existe uma medida e uma proporção para que haja discernimento espiritual da palavra dentro de mim, para que eu possa ensinar. Você entende isso? Se eu sou um profeta, pelo menos das 3 operações vão operar em mim. Palavra, sabedoria, conhecimento, discernimento de espírito e a própria profecia. Mas ela vem na minha medida de fé e na minha proporção. Amém, amados? Um caso interessante aqui, eu já vou terminando, é o caso, por exemplo, de Saul e Davi. Deus falou algo no meu coração essa semana, e é muito comum isso, as pessoas dizerem, Deus falou, mas Deus falou comigo mesmo, vem, amados? Amém? Glória a Deus. Eu tenho entendido, na verdade, o que são impressões no Espírito. Antigamente eu entrava em muita confusão, queimava muita largada, mas eu tenho experiências hoje de impressão no meu espírito. Na verdade, que tem resolvido problemas pessoais meus, a mim e a minha casa. Amém? Glória a Deus. Davi e Saul, né? Um caso interessante, amados, e Deus ministrou isso no meu coração, trouxe uma palavra. Sabe aquela palavra quando Saul pegou no manto de Samuel e rasgou o manto de Samuel? E Samuel diz assim, hoje o Senhor rasgou o teu reino, e Ele está levantando alguém melhor do que você. Vocês já ouviram essa passagem ou não? Ele ministrou isso no meu coração. E eu fui procurar saber um pouco mais a respeito disso, comparando os 2 chamados, de Saul e Davi. Olha que coisa interessante, amados.
Saul, biblicamente falando, era o homem no local correto. Era o homem que foi levantado por Deus. Era o homem, na verdade, que se destacava em todos os homens em beleza, em altura, em condição de guerra. Quando, na verdade, houve aquele desafio com o filisteu, com o gigante, Saul era o homem mais apto para a guerra, né? Era o homem valente, era o homem de frente, era o guerreiro e tudo mais. Deus não errou a escolher Saul. Quanto de nós sabemos, na verdade, que nós podemos começar uma carreira boa e na metade do caminho nós desviarmos por causa do nosso coração. É Provérbios capítulo 4 que diz que é do coração que saem as saídas da vida. Amém? Para sucesso, para fracasso, né? Para você ser bem sucedido, para você não ser bem sucedido, é do coração que sai. Amém? E em determinado momento no caminho de Saul, ele escolheu desobedecer. Glória a Deus. Agora nós vamos falar de um outro rapaz. Quando nós lemos a história de Davi, nós lemos, nós sabemos e fica fácil desse jeito. A gente até pensa que poderia repetir. Mas o grande sucesso de Davi, amados, está nos bastidores. Os grandes salmos que ele compôs está nos bastidores, lá no pasto, quando ele está cuidando de ovelhas. Amém? Tudo aquilo que ele compôs, tudo aquilo que ele falou, quando ele amava a Deus, os grandes salmos, aquilo que nós cantamos aqui, né? Um dia faz declaração, outro dia, grande é o Senhor, muito digno de... Hoje você conhece como canção, grandes são as suas obras, ó Senhor, Rei dos... Você conhece hoje por causa das canções, mas foi Davi que compôs isso, lá nos bastidores, amém? Ele estava sendo fiel e ele amava a Deus quando ninguém sabia dele. Até na escolha, amados, quando Samuel chegou na casa de Jessé para ungir um dos seus filhos, ele não foi nem lembrado. Você entende? Uma coisa interessante que Deus começou a despertar no meu coração é essa questão de chamado. Quantos aqui sabem que, na verdade, existem líderes que levantam homens por conveniência? Empresários de sucesso que viram tesoureiros ou recebem cargos na igreja, né? Pessoas com habilidades extraordinárias, por exemplo, que dão aula em faculdade e viram professores de escola, que não é uma escolha, na verdade, muito direcionada pelo Espírito, mas porque os homens direcionam. Uma coisa interessante, se você ler, e eu fui investigar a vida de Samuel, amados, o nascimento é extraordinário, a vida, a infância era extraordinária, sabe? Mas era um homem que errou nas suas escolhas. Se, na verdade, Davi tivesse que ser escolhido pelo padrão de Samuel, ele teria errado. Porque Deus diz assim, não atente para a tua aparência, nem para a sua altura, nem para o seu tamanho, sua formosura, porque era nisso que Samuel fixou os olhos. Um líder, segundo a visão de Samuel, era alguém que tinha uma boa aparência, é alguém, na verdade, que tinha uma boa estatura, era alguém que tinha uma aparência, sabe aquele cara 2x2? Né? Era isso, na visão dele, era aquele cara, é ele. Deus diz, não, eu não me atento para isso. Né? Amados, ser eloquente, falar, ser PhD, ser PVC, DDD e tudo mais, não tem problema nenhum, isso diante de Deus não consta. Consta aquilo, na verdade, que como eu respondo ao chamado que Ele me deu. E você deve entender que muitas vezes nós começamos de um chamado e pela obediência e pela fidelidade, nós somos levantados para um outro chamado. Amém? Então Samuel, na verdade, colocou os olhos nos filhos de Jessé e diz, é esse. Deus diz, não. Agora outra parte. Aquele menino, ele estava no pasto, né? Davi poderia, a gente até conversou durante a semana a respeito disso, tocou nesse assunto, né? Ele estava lá no pasto, digamos que ele soubesse que Samuel estava lá para ungir um dos seus filhos a rei, né? Ele poderia estar pensando assim, rapaz, eu cuidando de ovelha, o homem está lá ungindo e eu vou perder a oportunidade, ele não vai ver, e eu poderia estar lá e eu não vou ser visto, aquela coisa, como é que eu faço? Amados, digamos que você está pintando a igreja, está tendo uma reunião, a nata aqui dentro, amém? No cafezinho, date gusto, na maquininha, Fernando, qual que é? Date gusto, a maquininha, aquele negócio todo, só a nata conversando, e você pintando parede, né? E você pensando, oh, Deus não está me olhando, não está acontecendo, como é que vai ser? Eles não estão me vendo. Amados, uma das coisas interessantes que para mim foi revelação isso, quando eu ouvi isso também. Davi não precisava nem saber, né? Deus diz, ele não está aqui, mas vai mandar buscá-lo. Amém, amados? Vai lá buscar, né?
Isso daqui, amados, isso daqui é a menor parte do ministério. Mas aquilo que nós somos no dia a dia, aquilo que Deus tem ministrado no nosso coração, as verdades da palavra, como eu me comporto diante do meu patrão, como eu me comporto diante da minha esposa, dos meus filhos, como eu me comporto diante das pessoas do mundo, é o que vai fazer a diferença quando eu subir aqui. Amém? É os bastidores que forjam o meu caráter e o meu crescimento em Deus. Amém? O ápice de alguém, na verdade, que está crescendo espiritual é aquele que não anda mais pelo que vê, ouve ou sente. Não é isso que Hebreus capítulo 6, 5 diz? Amém? Mas ele anda pelo aquilo que a palavra de Deus diz. Mas isso acontece nos bastidores. Amém? Nós não devemos ficar preocupados com as performances. Nós não devemos ficar preocupados se alguém está nos vendo ou não nos vendo. Amém? Nós não procuramos, por favor, amados, não é recado isso para ninguém. Amém? Eu estou dizendo de mim. Eu já mudei de cidades, achando que haveria oportunidades, né? Eu já recebi convite para outras cidades e eu fui, amados, dessa maneira. E sempre houve o peso. Deus, amados, Ele sabe quem é você, Ele sabe o seu endereço, o seu nome, sabe como você se comporta em integridade. Amém? Por causa da tua integridade, a tua fidelidade naquilo que você é hoje, você será elevado no ministério e no chamado. Amém? Glória a Deus, amados. Aleluia. Quando Paulo fala lá em... Termino aqui mesmo. Terminei. Amém? Quando Paulo fala lá em Efésios capítulo 1, a partir do verso 15, ele vai dizendo assim: desde o dia em que eu ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor demonstrado por todos os santos, não cesso de graça por vós, de mencioná-los nas minhas orações. Peço para que o Deus, o Pai, o glorioso Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, vos dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento, né? E ele diz assim: oro também para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, a fim de que vocês saibam qual a esperança do vosso chamamento, a gloriosa riqueza juntamente com os santos, né? E a sobreexcelência, a grandeza do seu poder, segundo o seu poder que opera em nós, que ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos, fazendo assentar nos lugares mais altos, acima de todo principado, poder e nome que se possa nomear. E este poder ele deu à igreja, amada, que é o seu corpo, a plenitude que enche tudo em todos. Amém? Nós temos espírito de sabedoria, nós temos espírito de revelação, olhos do coração iluminados e uma herança junto com os santos. Amém? Eu não preciso acender um farolete, eu não preciso, na verdade, ter uma placa, me observe, porque Deus está me observando. Deus está te observando. Amém, amados? Vou falar de uma coisa aqui que lembrei, não posso deixar de falar. Davi foi ungido rei. Não foi? Parece que foram 17 anos, é isso? Até chegar ao trono. Né? Só que um outro estava reinando no seu lugar. Mau caráter, bandido, assassino, né? Mentiroso. Né? Outro estava. E esse camarada que estava reinando tinha como servo o homem que foi ungido rei, o menino moço. Só que esse moço que foi ungido nunca reivindicou o trono. Eu era rei, eu sou rei e outro está no meu trono. Nunca mais. Ele serviu o homem mau, ele serviu Saul. Amém, amados? Ele não autorizava que ninguém tocasse naquele que foi levantado por Deus. Você sabe por quê? No momento em que ele foi ungido, ele foi separado. No momento em que você é separado pelo Espírito para algo, amados, você pode ficar tranquilo. Pode ter outro reinando aqui 30 anos, pode ter outro reinando em todo lugar. Fique tranquilo. No momento exato, no tempo exato, você será levantado pela tua fidelidade. Existe uma bênção no servir. Amém. Glória a Deus. Amém. Você pode glorificar a Deus comigo? Amém. Diga: existe uma bênção em servir. Mesmo que aquele que eu sirvo, diga, seja mau caráter, seja bandido. Mas Deus estabeleceu essa pessoa. É claro que você não vai sair fora da palavra, né, amados? Você entendeu o que eu quis dizer. Amém? O que eu estou querendo dizer é que ele tinha convicções de que ele foi levantado como rei, que ele era ungido. Se você foi chamado para o ministério profético, fique tranquilo. Se você foi chamado para o ministério do mestre, fique tranquilo. Se você foi chamado para o ministério pastoral, fique tranquilo. Talvez você está varrendo a igreja, está fazendo um cafezinho, está pintando, está fazendo isso, está fazendo coisas que ninguém está notando. Fique tranquilo, amados. Sirva, sirva, sirva. Amém? Glória a Deus. Obrigado.